Muitos cabeleireiros querem fazer mechas, mas não querem gastar muito produto, querem economizar produto, querem entregar mechas perfeitas mais rápido, sem gastar muito produto, sem gastar muito dinheiro, e não querem matizar as mechas. Mas como fazer mechas que não precisa matizar? Esse é o nosso tema de hoje, o segredo para não precisar matizar as mechas. Eu sou Lauro Soares, sou especialista em mechas rápidas e ensino qualquer cabeleireira a montar mechas perfeitas em menos de 35 minutos e faturar mais de 10 mil por mês. E hoje eu vou falar como fazer então mechas que não precisam matizar. Algumas vezes quando a gente faz mechas, a gente não consegue chegar no tom ideal que a gente gostaria no fundo de clareamento perfeito. Muitas vezes a matização nos ajuda a acertar, a corrigir melhor o tom. Mas quando eu consigo utilizar a técnica correta e chegar no fundo de clareamento perfeito, eu não preciso matizar as minhas mechas. Quando não matizar? Quando eu utilizar uma técnica que eu consigo fazer as mechas bem misturadinhas com o cabelo mais escuro, com o fundo de cabelo, que não fique mechas marcadas, e o fundo escuro ele vai então me ajudar a disfarçar, criar uma ilusão de ótica que o cabelo foi matizado mesmo que ele não tenha sido. Quando eu consigo acertar na mosca o fundo de clareamento e ele combina com o tom de cabelo da minha cliente. Quando ele se mistura bem, eu também não preciso matizar o cabelo. Por que não matizar? Porque muitas vezes o cabeleireiro chega num tom perfeito, olha, a cor tá boa, tá perfeita, vai matizar e escurece demais. Então, se você fizer mecha e conseguir ter um clareamento perfeito, chegar no fundo de clareamento perfeito, as mechas estiverem bem misturadinhas e você olhar para esse cabelo e achar que tá bom, não precisa matizar, porque se você matizar, muitas vezes vai escurecer o cabelo mais do que você gostaria. Muitas vezes eu vejo isso acontecer, isso já aconteceu muito comigo lá no passado também. E depois eu consegui ir desenvolvendo técnicas que eu não preciso matizar. Tem algumas perguntas, alguns comentários que mandam para mim, então eu vou ler o primeiro aqui para você. Então, uma cabeleireira perguntou para mim se o cabelo fica perfeito sem matizar. Se você conseguir chegar no fundo de clareamento perfeito, se você conseguir usar a técnica certa para conseguir misturar a luz com a sombra, muitas vezes você não precisa matizar. E o cabelo pode ficar perfeito, sim. E se o cabelo estiver muito amarelo? Depende do tom do amarelo, porque se eu tiver um amarelo bem clarinho, o próprio cabelo escuro consegue disfarçar esse amarelo e parecer que o cabelo foi matizado. Se o cabelo estiver muito amarelo, é porque talvez você não tenha chegado no fundo de clareamento perfeito. E daí você vai precisar ou clarear mais esse amarelo, se você quiser um loiro mais claro, ou vai precisar sim matizar para neutralizar esse amarelo. Eu já vou mostrar aqui um pouquinho mais sobre isso para vocês. Não gosto de matizar porque escurece e gasta produto. A matização, quando ela é bem feita, ela não é para escurecer o cabelo, ela é só para neutralizar o amarelo, o laranja ou para acentuar. Então, se está escurecendo é porque está utilizando o tom errado. Agora, a matização gasta produto, gasta um pouquinho de produto sim. Quando a gente matiza o cabelo, a gente gasta um pouquinho mais de produto. E a gente embute isso lá no preço da mecha, é lógico. Mas se você nem sempre precisa matizar, você pode fazer, se você acertar, você não vai gastar nem produto. Mas não adianta não matizar se você errar o fundo de clareamento. Se errar o fundo de clareamento, eu vou precisar matizar para corrigir esse tom. Muitas vezes, eu também vou acertar o fundo de clareamento, mas dependendo da técnica que eu utilizar, eu vou precisar matizar sim para chegar no tom perfeito. Então, às vezes a gente precisa matizar sim. Mas a técnica certa, com o fundo de clareamento certo, dispensa a matização. Eu vou mostrar um pouquinho disso aqui para vocês. A técnica certa, com o fundo de clareamento certo, dispensa a matização. Qual a técnica que mais dispensa a matização? Mechas finas, mechas fininhas.
Então, se eu quero fazer uma mecha sem matizar o cabelo, eu preciso trabalhar com mechas finas. Acontece que quando eu trabalho com mechas, micromechas, eu demoro demais para fazer um cabelo muito claro. Então eu preciso saber eriçar o cabelo da maneira certa e a quantidade de cabelo certo. Se eu eriçar o cabelo da maneira certa e eu tiver um cabelo com um fundo 8 como esse aqui, ó, se eu eriçar o cabelo do jeito certo, quando a gente eriça o cabelo, a gente puxa então o cabelo escuro, né? Pode ser o cabelo natural ou o cabelo escuro com coloração. A cor de fundo. Eu puxo ela lá para cima quando eu eriço e depois ela solta por cima do cabelo e se mistura com ele. E quando ela se mistura com esse cabelo, ó, olha como ela disfarça. É que aqui tem muito, né? Vamos tirar um pouco desse cabelo escuro para ficar menos quantidade. Olha como esse cabelo escuro, quando ele cai por cima do cabelo claro, ele disfarça um pouco mais o amarelo de baixo. Nem parece que o cabelo está tão amarelo, né? Parece que ele está mais claro, mas olha como ele está bem amarelinho. Então, quando eu consigo trabalhar um eriçado perfeito, muitas vezes o cabelo cai por cima e disfarça esse cabelo que está amarelo. Mas isso depende muito da técnica que eu utilizo, da posição do papel, se é na horizontal, se é na vertical, e a altura do desfiado que eu trabalho, se é 25%, 50% ou 75% do desfiado. A distância entre os papéis também. Então não adianta eu só trabalhar com mechas eriçadas achando que eu não vou precisar matizar. Eu preciso saber como fazer essas mechas eriçadas, a quantidade de cabelo que eu vou eriçar, a distância desse meu eriçado, a porcentagem do eriçado e a distância entre um papel e outro papel. Senão também não adianta. Eu tenho aqui, ó, um cabelo na altura de 1,10. Olha esse cabelo, ele não foi matizado, só que ele ficou bem claro. Vocês acham que esse cabelo aqui precisa, depois que chegou nesse tom, se a cliente quer ficar platinada, precisa matizar? Não, gente, olha como ele está clarinho. Ele não tem necessidade, ele já conseguiu chegar num tom bem claro, sem precisar matizar. Se eu matizar esse cabelo que está super claro, eu corro o risco dele escurecer um pouco. Claro que para isso eu preciso saber utilizar, se for matizar, utilizar a matização do jeito certo. Mas nesse tom aqui, eu não preciso matizar, porque ele já está bem claro. E se a cliente quiser ficar morena iluminada e eu deixar um cabelo clarear menos, ó, e ele ficar mais laranja, como que eu vou fazer para neutralizar esse cabelo? A mesma coisa. Utilizando a técnica certa, o cabelo cai por cima e vai se misturar com esse cabelo aqui e vai disfarçar o cabelo que está lá por baixo da mecha, ó, misturado na mecha, e não vai aparecer tanto o laranja. Mas precisa saber desfiar a quantidade certa para isso. Muitas vezes, então, quando a gente faz mecha, não tem necessidade de matizar. Só quando você quiser, só quando você olhar para o cabelo e achar, não, realmente está muito amarelo, eu preciso matizar. Mas e como que eu vou fazer isso sem escurecer o cabelo demais? E mostrar para vocês aqui uma tabelinha de fundos de clareamento. O que são fundos de clareamento? Toda vez que eu clarear um cabelo, esse cabelo ele vai me revelar um fundo de clareamento. Então, se eu pegar um cabelo preto e eu começar a clarear ele, primeiro ele vai ficar laranja. Primeiro ele vai ficar vermelho, ó. Depois ele vai começar a ficar vermelho mais claro, vermelho bem vermelho, depois vermelho alaranjado e vai começar a ficar cada vez mais claro até chegar num amarelo muito claro que eu preciso para fazer o platinado. Muitas vezes o amarelo claro já é o suficiente para fazer o platinado. A diferença é que se eu quiser um cabelo platinado e eu chegar num amarelo muito claro, que você quase não vê amarelo aqui, ó, eu não preciso matizar. Se eu chegar num amarelo claro e quiser deixar o cabelo platinado, daí eu preciso fazer a matização
e utilizar o tom certo para neutralizar esse amarelo e ele ficar platinado, mesmo sem eu estar na altura de um 10. Na altura de um 9 eu consigo deixar o cabelo platinado se eu souber fazer a matização da forma correta. Se eu não quiser fazer a matização, eu preciso clarear ele um pouco mais. Então eu tenho aqui todos os tons fundamentais, os tons naturais, ou seja, pode ser que seja artificial também, se a cliente fizer coloração. E olhando essa tabelinha eu sei que se eu tenho um cabelo loiro escuro e eu for clarear ele, o primeiro tom que ele vai me revelar é um tom laranja. Então, se esse loiro escuro começar a clarear, ficar laranja, e eu quiser ele mais claro, eu preciso esperar ele clarear mais até ele chegar num tom amarelo claro ou amarelo muito claro. Se eu quiser fazer uma morena iluminada, eu não preciso clarear tanto. Daí eu posso parar por aqui, ó, num alaranjado, ou num alaranjado amarelo, ou no máximo num amarelo, para chegar, para fazer uma morena iluminada e não clarear o cabelo demais à toa, não danificar esse cabelo à toa. Eu não preciso, eu nem posso, porque se eu deixar esse cabelo muito claro e eu quiser fazer uma morena iluminada, eu vou precisar escurecer esse cabelo depois. E daí eu vou gastar mais produto, então é melhor eu prestar atenção no fundo de clareamento. Então eu tenho aqui, vou colocar aqui para vocês verem, no cabelo para mostrar para vocês isso aqui, ó. Esse aqui é um cabelo natural que eu comecei a clarear, ó. Então eu tenho aqui um cabelo natural, eu comecei a clarear e o que ele me revelou primeiro? Um cabelo loiro escuro. Ele revelou um cabelo alaranjado, ó. Um alaranjado bem escuro. Depois um alaranjado mais amarelo. Depois um amarelo. Olha, eu colei muito para lá, não sei por que colei tão longe. Vamos botar mais para cá. Para vocês conseguirem ver isso no cabelo, tá? Porque no cabelo a gente vê melhor a diferença dos tons. E quando você tem dificuldade de enxergar esses tons, é bom você fazer uma experiência na prática. Quando você cortar algum cabelinho de alguma cliente sua, um pedaço, que não precisa ser tudo isso, pode ser um pedaço mais curto, eu aconselho você a fazer essa experiência aqui no salão para você conseguir identificar melhor esses fundos de clareamento aqui, ó. Então eu tenho aqui um cabelo loiro escuro, comecei a clarear ele, ele ficou primeiro meio alaranjado, ó. Depois ele ficou um alaranjado amarelo, bem forte, aquele laranja que já é um laranja indo para o amarelo. Depois ele ficou super amarelo, amarelo claro, que é a altura de um 9, e amarelo muito claro, que já está na altura de um 10. Quando eu consigo visualizar esses fundos de clareamento aqui nos cabelos, fica muito mais fácil saber o que eu preciso fazer, qual técnica utilizar, ou se precisar matizar, qual tom que eu preciso utilizar para matizar esses cabelos também. Mas eu preciso saber identificar esses fundos de clareamento. Então eu sei que se eu começar a clarear um cabelo e eu quiser uma morena iluminada bem discreta, e eu fizer uma mechinha, ó, levemente alaranjada, no meio do cabelo escuro, fica muito discreto. Olha aqui. Então eu não preciso matizar esse cabelo. Sempre que eu utilizar uma técnica bem distribuída, que eu consiga distribuir melhor o cabelo, a luz e a sombra, um entre o outro, fazer esse casamento dos dois perfeito, eu não preciso matizar. Olha. Ele cria um efeito de sombra sobre as cores
que muitas vezes não tem a necessidade. Esse cabelo ele é escuro. E esse cabelo é escuro demais, né? Mas se eu pegar um tom um pouquinho mais claro e quiser trabalhar tom sobre tom, ó, olha como as cores combinam melhor. Então eu preciso saber o fundo de clareamento que eu vou chegar em cada tom de cabelo da minha cliente, para eu ter uma mecha perfeita e que dispense matização. Eu vejo muitos cabeleireiros que, por medo de deixar o cabelo amarelo, clareiam todos os cabelos até aqui, ó. Mesmo na cliente que quer ficar morena iluminada. Daí vai e clareia demais o cabelo, pensando assim, bom, eu vou chegar num 9 ou num 10 e vou fazer uma morena iluminada, só que daí eu vou fazer pouca mecha. Mas você quer ver o que acontece se você fizer pouca mecha para fazer uma morena iluminada? Então eu tenho aqui um cabelo escuro e eu quero fazer uma morena iluminada. E daí eu faço pouquinhas mechas, bem pouquinhas mechas. Só que eu faço bem branquinha, que é para não ficar amarelo esse cabelo. Sabe por que fica feio? Porque quando eu faço, vamos ver se dá para ver assim. Quando eu faço poucas mechas num cabelo escuro, achando que eu vou ter uma morena iluminada, e eu faço essa mecha bem branquinha, bem clarinha, para que não fique amarelo. Na verdade, eu tenho um cabelo grisalho. Então é errado fazer pouca mecha, mas fazê-la muito clara, achando que eu estou fazendo uma morena iluminada. Não, eu estou fazendo uma mulher grisalha, olha só, fica parecendo um cabelo grisalho. Então eu tenho que saber exatamente qual o tom que eu preciso chegar para entregar uma mecha perfeita para minha cliente. Então, quando você cortar algum cabelo aí, faz essa experiência no salão, divida ele em 5 ou 6 porções e clareie elas. Só que deixa assim 10 minutos numa enxágua, 20 minutos na outra enxágua, 30 minutos na outra enxágua, 40 minutos, 50 minutos ou 60, até chegar no tom prata, para você conhecer melhor o seu pó descolorante, o poder de clareamento dele e para você conseguir identificar melhor esses fundos de clareamento comparando com eles aqui, ó, nessa tabelinha.